Hoje vamos falar de um personagem muito famoso na Bíblia. Vamos falar de Jó. A história de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro e fiel a Deus. Mas aí Satanás aparece e desafia Deus. Jó só é fiel porque tem tudo de bom na vida. Tira isso dele e vamos ver se ele continua te adorando. Em vez de ignorar ou provar que Satanás estava errado de outro jeito, Deus aceita o desafio. Deus mesmo destrói a vida de Jó, mata seus filhos, acaba com seus bens e ainda permite que ele sofra com doenças terríveis. E o pior, quando Jó reclama, Deus não explica nada. Só humilha ele com frases do tipo: quem é você para me questionar? Certíssimo! Certíssimo! Mas você foi me dar essa porra. Fora que assim, ela tá usando um contexto pífio aqui, né? Mas mesmo ela tirando do contexto, certíssimo! Que porra é essa? Deus não pode, não? Se ele quiser amanhã, ó, fazer aí eu ficar doente, perde a casa, cai tudo, foda-se. Se ele quiser me matar amanhã, não pode, não? Não pode? A gente não pode ter um teste de fé? Será que Jó, a pergunta que eu faço, será que Jó realmente tinha tanta fé em Deus? Será que isso não foi um teste de provação para um cara que iria suportar esse fardo de passar por tudo isso? Qual que é o problema? Uma pessoa hoje em dia, não tem pessoas aí que sofrem de câncer e voltam com a fé mais forte ainda? Conseguem passar por esse obstáculo? Ou mesmo que não consigam, elas não encontram um significado nisso? Não se aproximam mais de Deus? Não tem gente aí que é satânica, faz, meu Deus, um monte de atrocidades e se converte? Passa aí por um período terrível de provação? Nabucodonosor virou lobisomem? Esses contos aí são todos satânicos, irmão. Não existe nada disso. O que existem apenas são demônios. Então quer dizer que Deus, que deveria ser bom e justo... Não, ele não deve ser bom e justo. Ele deve ser o que é necessário, segundo os critérios dele. Se ele quiser simplesmente ser apenas justo e não bom, ele pode. Tanto é que quando ele mandou cair chuva de fogo em Sodoma e Gomorra, ele não estava sendo bom, ele estava sendo justo. Quando ele mandou o dilúvio, ele estava sendo justo. Agora, se as pessoas acham que o justo de Deus não é bom, então você tem um problema com Deus. Se você tem um problema com Deus, você questiona ele. Não, foi Deus que destruiu a vida de Jó. Você questiona ele, tá? Mentira, não foi Deus que destruiu a vida de Jó. Não, nem compensa explicar, irmão. Aqui... a questão central é, mesmo estando fora de contexto a história que ela tá contando, eu não sei se ela tá fazendo isso porque ela não conhece a história de Jó, ou se ela tá só metendo louco, mas mesmo tirando do contexto, as pessoas precisam entender fundamentalmente que a justiça, segundo os seus conceitos, não tem nada a ver com a justiça de Deus. É isso que o ser humano, inclusive foi isso que levou Lúcifer ao pecado. Por que que Lúcifer caiu? Por que que ele foi chutado? Por que isso? Ele questionava o Criador. Ele se sentia no direito de questionar o Criador e se sentia melhor. Ele queria ser melhor do que Deus. Segundo ele, tudo que Deus faz é errado. Deus é errado. É isso que é o pensamento do cara. É o mesmo pensamento dessa galera. Supermercado mandou 5 É esse orgulho que o ser humano tem, esse ego, essa coisa de querer distorcer uma história, né, colocando Deus... Exatamente, eu ia chegar nesse ponto aí. É distorcer a palavra de Deus, querendo induzir que Deus fez a desgraça na vida de Jó, quando na verdade Satanás induziu ele. Através do engano. Porque Satanás sabe que o ser humano possui fraquezas. Inclusive Jó. Ô seu merda, vai pra pariu, seu beta! Então, além dessa história estar sendo mal contada por ela, né? Mesmo assim, as pessoas não entendem a parte fundamental. Que é isso aí, cara. Deus é Deus e acabou. Pega aí, ó. Qual que é a passagem de Jó exata que o Satanás engana ele? Pode pegar aí, ó. É uma passagem, só um versículo que você já refuta tudo isso. Deus é uma construção da mente humana. Religião organizada. Trecho do livro da lei mandou R$ 6,66. Foi o quê? 15 agora saberei. Nossa, a maior parte da Bíblia é política? Ô, Ricardo, qual Bíblia você leu? Chama Constituição Federal, irmão? Você acha que temos que interpretar a Bíblia sozinhos e por conta própria? Sim, você tem que se esforçar pra isso, com certeza. Não pode depender dos outros, não. Tem que aprender a interpretar texto, irmão.
Salve, super. Se você não sabe interpretar texto, você sabe fazer o quê? Salve, irmão. É, daqui a pouco o Ricardo vai falar que a Bíblia é comunista. Isso. Os caras estão... O Ricardão é doido. Pra esse assunto de Bíblia, o Ricardão é doido. Aceita torturar o inocente só para provar um ponto? E Satanás? Ele só fez uma aposta, mas não machucou ninguém. Ah! Ele só fez uma aposta. Ele só apostou. Ele não... Oh, deixa eu explicar um negócio pra você. O demônio não machuca ninguém. O demônio, ele estimula. Ele aposta com o ser humano justamente porque conhece o pecado do homem. E sabe que o homem por si só vai sucumbir. É assim que ele faz. Ele não vai te machucar. Ele não vai fazer nada com você. Ele, fisicamente falando, não vai fazer isso. Ele não faz, pô. Nem Deus faz isso. Deus não se materializa na sua frente e te machuca fisicamente. Ele mostra o caminho pra você. Se o demônio, ele percebe que Jó tem um ponto frágil e ele aposta em cima disso e mais estimula Jó a pensar coisas erradas, tendentes ao pecado, o que vai acontecer com Jó se ele der ouvidos para isso? Exatamente. Aí o cara tem que passar por um teste de provação para entender o que realmente é a verdade, quem que realmente manda na parada. Se você acreditar no demônio, na aposta do demônio, ó, então assim, não pode inverter as coisas, aqui ela tá invertendo, né? Pô, cara, eu não sou contra ela questionar, não, velho. Eu acho que esses questionamentos aí pra um nenê de 3 anos de idade é extremamente viável. Porque até uma criança de 5, 7 anos entende isso que eu tô falando. Se você explicar pra ela bonitinho. Mas ela já é uma mulher adulta. Mas beleza, ela quer questionar uma coisa que um nenê entenderia? Tudo bem, eu acho viável. Agora, distorcer, colocar o demônio como um cara que não machucou ninguém, como o bonzinho dessa história e Deus como o malvado, aí você tá de brincadeira, pô. Não tem como você ler Jó e concluir isso. Não é possível. Você lê outro Jó, então. Não... Vocês lê que Jó, algum Jó de alguma Bíblia que vocês leram fala isso? Eu quero saber de onde que saiu isso, irmão. Não é possível que alguém lê e interpreta mal desse jeito. Não faz sentido, pô. Então, assim, o direito do questionar tem que ter. Eu acho excelente. Ela é uma mulher livre pra questionar o que ela quiser da Bíblia, tá? Se não quer acreditar é problema dela, não importa. Mas, pô, tem que ser coerente com o que tá escrito lá, né? O demônio sabia exatamente o que estava fazendo contra Jó. Ele estava explorando uma fraqueza. Aliás, é isso que ele faz com todos nós. Ele sabe das minhas fraquezas. Então, no momento que eu estiver em dúvida e eu der ouvidos ao demônio, ó, já era. É assim que ele faz, pô. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai me reeducar, fazendo eu sofrer para aprender. E tá mais do que certo. Está mais do que certo. Tudo aquilo de satânico que você faz, para você conseguir a redenção, você vai ter que lutar. E não será fácil. Ou você acha que a vida é assim, você peca, faz um monte de merda e tá tudo bem. Ah, tô arrependido. Fui lá confessar, ó, tô bem agora, tô limpinho. Vocês são malucos? Vocês estão malucos? O cara que segue o pecado, que escuta o demônio, ele vai perder seus bens materiais, ele vai perder seu casamento, ele vai se fuder com todas as letras. E não adianta reclamar depois e falar que Deus é mau. Ô, vocês estão ficando loucos? Então assim, o diabo, ele te influencia a fazer merda. E você faz. Aí, na hora que Deus usa de sua interferência pra te corrigir e faz você comer o pão que o diabo amassou, né? Porque você é um gado, aí você fala que Deus é o culpado, que ele te machucou. É isso mesmo? É isso aí que você conclui com a história de Jó? Ah, merda. Rapaz, as distorções estão brutais, hein? É sempre assim, o ser humano... Calado você, merda! É sempre assim, vocês já repararam? O ser humano sempre quer tirar a responsabilidade dele. Ele não assume responsabilidade. Nenhuma. Ele sempre tem que culpar alguém. É sempre assim. Exatamente a abstração. Enquanto tá satisfeito, tá ótimo. Um pouquinho que sofre, a culpa é de Deus. Ai, por que Deus fez eu bater o carro? Por que Deus fez eu tava lá batendo uma... Por que eu quebrei a perna? Ai, olha,
eu peguei uma virose. Por que Deus fez isso? Ó, minha mãe morreu. Por que Deus deixou ela morrer? Aí ele é muito mal. Sim. Vocês são... Olha, essa fraqueza suas me deixa com dor no saco de nojo. Vocês são seres ridículos. A verdade é que Deus é bom demais, porque Ele já poderia e Ele já tem motivos de sobra pra, ter acabado com essa humanidade há muito tempo se Ele quisesse. Ele só não faz isso por conta do seu amor incondicional que tem por nós. Mesmo a gente passando essa vergonha. Ele ainda faz a gente acordar, que nem eu consegui acordar hoje, respirando. Mas esse amor que Deus tem por nós, vocês não consideram. Vocês não param nem um minuto pra pensar que só podem viver mais um dia e fazer muita merda, inclusive, porque Deus permite. Engraçado, né? Deus brabo, aí na hora que dá merda por conta das porcarias que você faz, aí você lembra de Deus, mas do jeito negativo. Aí você fala que a culpa é dele, seu filho de um... Você é um otário, é isso que você é. Santo e criador, entendedor de tudo, dono do espírito e corpo. Vocês que julgam Deus, que tem essa coragem de fazer isso, vocês são tudo lixo. Quem tá bêbado? Não adianta surpresa, as pessoas pegam versículos mal interpretados pra validar o mal que está dentro de si mesmo. Cara, eu sou totalmente a favor da pessoa questionar, interpretar, ela discutir, eu acho bacana. Não tem problema. Isso que eu tô falando aqui, inclusive, não tem nada a ver com essa mulher aí. Eu tô falando do geral. Estou falando de pessoas fracas. Que nem um verme desse, ó. Olha lá. Ele acha que é brincadeira, ó. Quero ver se ele vai imitar o Pato Doido.